Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu creio que os irmãos ficam tudo felizes quando eu vou pregar, porque eu tenho um compromisso de falar, né, irmão? Acho que tudo conhece aqui, né? Mas eu prometo que eu vou ser bem breve, porque eu acho que tudo tem que ser com ordem e decência. Eu vou deixar para falar no ensaio das irmãs. Amém? Eu vou estar lendo aqui em Lucas. Lucas. No capítulo 15, apenas um versículo. Versículo 20. Ele levantou-se e foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Amém? Vamos poder sentar? Eu já estou muito elogiada que a Rosa orou. Nossa vida, estou num coração que... Irmãos, essa palavra do filho pródigo, eu acho que é uma das palavras mais conhecidas. Que quando o filho pede para o pai dividir a herança, que ele quer ir para conhecer o mundo, quer conhecer fora. Esse tempo atrás, eu acordei de madrugada, uns 20 dias atrás, e eu me recordo que eu sonhei com essa passagem do filho pródigo, e eu sou uma pessoa que eu esqueço muito das coisas, e eu fiquei com vontade, confesso que fiquei com vontade de levantar e escrever. Mas eu fiquei um pouco assim, daí Deus põe no meu coração assim, que todos falam do filho pródigo, todos falam que ele abandonou a casa do pai, todos falam que ele foi para a rua, todos falam que ele gastou dinheiro com meretrizes, com bagunça, mas ninguém fala do pai. Ninguém fala como que o pai ficou. Ninguém fala, irmãos, como que o pai ficou ali na casa, quando o seu filho chegou e falou assim, divide tudo que eu quero ir. Irmão, nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Tão difícil. Hoje a gente levando para esses dias, a gente vê nossos filhos assim, querendo seguir os próprios caminhos. Eu sou mãe, eu acho que aqui a maioria é mãe. É tão difícil quando eles resolvem falar assim, não, eu não vou te acompanhar mais para a igreja. Não, eu não quero ir mais com você. Irmãos, eu acredito que aquele pai escutou tanto plano do Senhor na vida daquele filho. Eu acredito que aquele pai escutou promessas que o filho ia louvar, que ia dirigir culto, que ia pregar. Eu imagino que aquele pai passou tanta coisa na cabeça dele. Passou tanta coisa assim. Nossa, seu filho vai gravar um CD. Nossa, meu filho vai ser uma bênção. Seu filho vai ser para fora do país. Nossa, que bênção. De repente aquele filho chegou para ele e falou assim, pai, eu não quero nada disso. Eu quero ir para fora. Irmãos, todo mundo fala só dele, do filho que errou, que fez aquilo. Mas alguém já parou para pensar naquele pai quantas madrugadas que o homem levantou para orar para a vida do filho? Quantas vezes ele chorou pela vida do filho? Quantas vezes ele clamou, Senhor, tem misericórdia daquele menino, pai. Mostra para ele que o Senhor é Deus sobre a vida dele. Daí todo mundo junto assim, fala assim, nossa, que judiação. O menino comeu comida de porcos. Mas será que o pai não estava mostrando? Mostra para ele, papai, o que é o Senhor sem ele. Mostra para ele, papai. Irmãos, essa semana eu tive sempre eu tiro tudo como lição. Essa semana eu tive uma das experiências que eu falo que eu não desejo nenhuma mãe. E quando veio a notícia que tinha acontecido algo com meu filho, já veio a pior. Porque eu acho assim que ninguém é preparado o suficiente para dar uma notícia com uma mãe. E eu me recordo que quando eu escutei a notícia, eu não me lembro do resto das coisas, mas eu lembro que o Senhor já falava assim para mim, é um processo. Ei, é processo? Irmãos, eu me recordo que assim, eu não via eu chegando em Monte Sião. Eu não via as pessoas falando comigo. Tipo assim, eu fiquei sem o chão, mas a única coisa que eu cheguei no ouvido dele e falei assim, ei, é processo seu. Ei, você está fazendo a vontade de Deus? É você com ele. Está me machucando. E eu me recordo que eu quis me afastar, porque eu me senti tão inútil, tão pequena. Todo mundo chorando, todo mundo se lamentando, e o meu coração falando assim, ei, é processo dele, não é processo teu. Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? E está ali o Luiz, meu companheiro, que não me deixa mentir, eu preferi me afastar de todos. Eu lembro que eu fui ali na praia, eu fiquei muito tempo ali sozinha, falando assim, Senhor,
assim, é processo. É processo. Irmãos, a gente quer que os filhos às vezes sejam salvos, mas a gente não quer que o Senhor trabalhe com eles. A gente ora para o Senhor salvar nossos filhos. A gente clama de madrugada, fica chorando horas e horas. E quando o Senhor vai mostrar que é Deus para eles, o que a gente faz? A gente lamenta. Senhor, por que você está fazendo isso comigo? E não é com nós que o Senhor está fazendo. Não é com nós, irmãos. É promessa dele. É o trabalhar dele. É o jeito dele agir. Vai doer? Vai. A gente vai lamentar? Vai. Mas eu tenho certeza, irmão, que quando terminar não vai ser nem para mim e nem para o homem. Vai ser para Deus. Eu tenho uma das minhas meninas que recebeu promessa de louvor. E eu me recordo que assim, ela tinha 5 anos e eu assim, eu adorava quando ela louvar. Eu achava assim, ela vai longe. Irmãos, muitas vezes eu chegava até obrigar ela a louvar. Ela falava assim, hoje eu não quero louvar. Eu falei assim, não, você vai. E ela foi crescendo. E quando ela completou uns 10 anos praticamente, ela falou que não queria louvar. Aquilo acabou comigo. Eu falei assim, Senhor, mas o Senhor tem promessa de CDs na vida dela, de multidões, e agora ela falou que não vai mais. Irmãos, eu me recordo que eu fiquei muito triste. Eu fui orar e fui falar assim, que seja feita a vontade do Senhor. E hoje, quando eu vejo ela louvando, irmãos, eu sei que ela não está louvando para mim. Eu sei que ela não está louvando aqui porque eu pedi. Mas eu sei que ela está louvando para o Senhor. Eu sinto assim, irmão, quando ela está louvando, eu sinto a presença do Senhor na vida dela. Porque ela não está fazendo isso para me agradar. Então, irmãos, tem muitas vezes a gente fica clamando assim, obrigando nossos filhos. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, você vai sim para a igreja. E chega aqui, irmãos, eles não prestam atenção, eles não fazem nada. Mas quando o Senhor trabalha na vida deles, quando o Senhor faz igual aquele filho pródigo, deixa ele sem nada, deixa ele na lama, deixa ele clamando, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para o Pai. Ele tem que estar na presença do Pai. Porque quando a gente está pedindo, a gente está mandando, ele sempre vai fazer volume para ser mais um. O Senhor não precisa de mais um aqui. Ele pode levantar quem ele quiser. Ele pode colocar aqui na presença dele quem ele quiser, irmãos. E a gente fica achando assim, brincando, querendo que eles fiquem brincando de ser crente. O Senhor não precisa disso. A gente às vezes fica triste falando assim, nossa, quase não tem jovens. Mas já não vê o Senhor trabalhando ali na vida deles. A gente só fica assim, Senhor, dá livramento, Senhor, não faz isso com meus filhos. Senhor, não faz isso. E quando acontece isso, irmão, que o Senhor te conforta o coração, porque eu falo assim, o Senhor me confortou. Aleluia. Eu falo assim, irmãos, que não é porque eu não amo. Eu amo muito meus filhos. Mas quando eu vou orar, eu falo assim, Senhor, se for a tua mão, me conforta. Acalma o meu coração antes de tudo. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito fria. A gente tem uma das filhas minhas. Eu não sou aquela mãe que abraça, que beija. Mas eu estou ali para tudo. Hoje, nesse dia, falaram uma coisa pro meu menino, que eu fiquei refletindo muito. Que eu acho que um pouco dos jovens de hoje em dia, que tem uma mãe de joelho, eles pensam que a gente brinda a eles. Porque eu escutei assim, mas você é brindado em oração. A gente tem que pensar assim na nossa vez. Quem brindou nós? Porque eu fui a primeira a conhecer o Evangelho em casa. Quem me brindou? Porque eu creio que tinha uma pessoa de joelho ali orando pela minha vida, pela minha alma. Então, irmãos, a gente tem que trabalhar nisso. Tem que trabalhar mais nos nossos jovens. Irmãos, vamos deixar quebrar a cara. Vamos deixar quebrar tudo assim. Ai, mas vai chorar. Que chore. Eu sempre falo uma frase assim, que eu prefiro ver você chorando do que eu. Eu prefiro ver você lamentando do que eu. Mas você é ruim. Não. Eu sou confiante em Deus. Se eu oro de madrugada e falo, Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Senhor, faça contigo a tua vontade, Senhor. Senhor, se for para eu descer na casa do oleiro, papai, que ele desça na casa do oleiro, papai. Senhor, se for para o Senhor quebrar, papai, o Senhor quebra. Aleluia. Daí você vê quebrando. Ai, Senhor, mas não quebra assim não, pai. Ai, mas assim não, papai. Ai, mas está machucando. E você já pensou na sua vez, irmão?
E você fica ali orando, chorando. E eles estão lá naquele lugar que eles estão pensando assim, nossa, e minha mãe, né? Mas o bom, filho do evangelho, é que eles têm é sempre aquela certeza, né? Que a gente vai estar orando. Eu me recordo uma vez que meu menino ia sair, ele falou assim para mim assim, mãe, você ora para mim? Eu falei assim, eu não. Porque em primeiro lugar, onde você vai, o Espírito Santo não vai estar. E segundo lugar, se você quiser, você mesmo ora. O mesmo Deus que é meu, é teu. Dobra o teu joelho e ora. Ah, mas você é ruim. Não, irmãos. Eu quero que eles amem o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero que eles conheçam o Senhor. Eu quero que eles cheguem aqui e eles sintam a presença de Deus. Eu não quero que eles venham aqui para ser apenas mais um peso aqui, mais um na cadeira. Não, irmãos. Eu creio que aquele homem também, irmão, pensou do mesmo jeito. Eu acho assim, se ele dividiu tudo já com o filho, ele falou assim, não, vá, pode ir, quebra a cara. Porque a Bíblia mesmo fala que ele recebeu o filho de volta de braços abertos. Daí você fala assim, e o outro? O outro ficou o tempo todo do lado dele, apoiou ele, não abandonou ele, acompanhou ele. Irmãos, mas eu acho que aqui, quem todos que é mãe, a gente vai naquele filho que a gente precisa mais de ajuda. Não é que você ame mais ele, mas você sempre está atrás dele porque ele sempre é mais carente. Você sempre sabe que ele vai precisar de mais. E aquele que está na casa do Senhor, você ora por ele. Mas você já tem a ajuda do Espírito Santo ali. Você já tem um consolador ali que te ajuda. Agora aquele lá fora, não tem ninguém. Então às vezes você fica orando nas madrugadas assim, ai, mas você não ama todos? Dizem que sempre tem um filho preferido. Mãe não tem filho preferido. Uma vez vieram me falar que filho da promessa é um só. Eu não acredito. Se você tiver 10 filhos, um só vai ser. Que mãe que vai dividir as coisas para 10? A gente vai dividir um pouco para cada. Se a gente for dar a benção, a gente quer dar um pouco para cada. Mas se aquele precisa mais, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar ali. A gente vai estar apoiando. Mas deixa voar. Deixa voar. Esse tempo atrás eu vi um pássaro que ele derruba o ninho para fora. O filho para fora do ninho para voar. Nós temos tanto medo de soltar nossos filhos e eles voar. Eu não sei se é para voar para longe. Eu sempre falo assim, ó, pode voar. A minha primeira filha, quando ela saiu de casa, eu falei para ela assim, Gabriela, você pode ir, você pode voar o tanto que você quiser, mas você sempre vai ter um lugar para você voltar. Eu falo para cada um deles, ó, a minha casa vai estar sempre aberta, mas as regras é minha. Ai, mas eles têm 18 anos. Não, irmãos, eles podem ter 50. A regra é nossa. Na nossa vez eu tinha que obedecer, porque agora não. Na nossa vez tinha que respeitar. Antigamente, irmãos, se a gente chegasse na casa do pai da gente, era com um olhar que respeitava. Hoje em dia não existe isso mais. Hoje em dia os filhos estão tomando conta dos pais. Hoje em dia, irmão, os filhos falam assim para o pai, se você não vai para a igreja, o pai não vai. Se Jesus vir e falar assim, não, você vai ficar por causa do seu filho, o que vocês vão fazer? Quem está disposto a perder a salvação por causa do próprio filho? Jesus vai sempre pensar assim, o Senhor sacrificou o próprio filho dele. Ele mandou Jesus vir para cá. Ele morreu por nós. Vocês acham que ele não sofreu também, não? De ver o filho dele sofrendo? E a gente fica se lamentando pelos nossos. Irmãos, vamos pensar nisso, irmãos. É difícil, mas vamos deixar eles crescerem. Vamos fazer igual aquele homem que quando o filho veio, ele deu um abraço, ele trocou a roupa dele e falou assim, não, agora você pode voltar. Porque eu não sei se tem alguém aqui que tem filho afastado do caminho do Senhor. Eu não sei assim, se tem ou não tem. Mas eu acredito, irmão, que eles vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão sentar no melhor lugar. Você vai falar assim, ei, eu estava esperando você. Ei, foi tão bom você ter que ir. Mas, irmãos, eu vou te dar um conselho, não pressione. Ah, você tem que ir. Porque se você não for, eu não convido, irmãos. Eu não convido meus filhos para vir à igreja. Você é ruim? Não, irmãos. O meu papel eu faço.
eu dobro o joelho. Eu só falo assim, geralmente eu ponho no grupo lá, eu estou indo. Eu não peço para eles virem. Porque se forem vir para ficarem bravos comigo, ficar de carinho, eu não quero. Eu quero que eles venham aqui, irmão, com a certeza de que eles vão comer. Eu sempre pergunto, você tem certeza da sua salvação? Porque não adianta nós trazer eles de qualquer jeito e eles não terem certeza da salvação deles. Vim só por vir. Vim chegar ali fora e fazer o que? Escondido. Eu falo assim, irmãos, eu tenho um menino, acho que todo mundo conhece o Miguel. O Miguel, ele chegou na minha frente, na minha cara e falou assim, mãe, a partir de hoje eu não vou na igreja com você mais. Eu falei para ele, amém. Você não me convida para ir na igreja mais. Eu falei, amém. Porque eu não vou na igreja mais porque eu não quero ser crente. Amém. Irmãos, ele ficou 3 anos fora da igreja. 3 anos. 3 anos eu não convidava ele para ir na igreja. Ele falava assim para mim, não, você está indo, mas então na igreja. E ele saía, a Francine ali que me deixou mentira, cara. E ele saía tudo. Ele falava assim para mim, assim, você ora para mim na igreja? Eu falava assim, não. Vai o senhor orar. Por que eu tenho que orar? Irmão, mas ali no íntimo a gente está de madrugada, né? Senhor, trabalha no coração dele. Senhor, mostra para ele que o Senhor é Deus na vida dele. Senhor, se for preciso, o Senhor quebre, Pai. O Senhor molde. Mas ele cresceu na tua casa. Senhor, ele é filho da promessa. O Senhor prometeu para mim que ele vai vir, Senhor. Irmãos, me passou-se tempos. Quando foi o ano retrasado, eu falei para ele assim, Miguel, vai ter um retiro. E o pastor está pedindo seu número de telefone. Ele falou para mim assim, nem adianta dar porque eu não vou. Daí o pastor passou mais uma vez e pediu o telefone. Ele falou assim, olha, eu tenho que passar seu número, porque ele está pedindo, vai ficar feio para mim. Irmãos, eu me recordo como se fosse hoje. Ele falou assim para mim assim, eu vou. Mas você vai passar tanta vergonha que você vai sair da igreja. Irmãos, eu fui embora, eu morava na roça, eu fui embora assim, mas Senhor, meu Deus, tomara que ele não vai não. Senhor, ele vai fazer eu passar vergonha lá. E ele foi na promessa. Que eu vou fazer você passar vergonha. Irmãos, nós tínhamos tido um sonho com ele, que ele ia sofrer um acidente na pedreira. E eu vi ele todo ensanguentado. E eu me recordo que eu cheguei nele e falei assim, eu tive um sonho que eu te vi na pedreira, que você estava todo ensanguentado. E eu lamentava o Senhor, e eu chorava falando para o Senhor, por que ele estava fazendo isso comigo? E eu chorei muito, e eu contei esses dias, eu contei para ele, e eu chorei junto com ele. Aí ele falou assim para mim, mas eu vou maneirar na moto. Eu falei assim, tá bom. Irmãos, eu orei para ele para ele dirigir no retiro, por causa que o meu sonho era carnaval. E ele foi, irmão. Ele foi numa sexta-feira. Ele conta que ele levou maconha, pendurou no coisa, cigarro. E ele falou assim que ele foi, irmão, disposto. Aí eu não precisava fazer eu passar vergonha mesmo. E ele recorda, ele fala assim que quando ele chegou, a primeira coisa que o rapaz falou, foi a primeira coisa que eu falei para ele. Ele falou assim, mãe, subiu um medo em mim. Ele ficou os 4 dias no retiro, irmão. O mesmo menino que olhou para minha cara e falou assim para mim assim, eu não vou te acompanhar na igreja, foi o mesmo menino que sentou do meu lado e falou assim, mãe, a partir de hoje você tem um companheiro na igreja. Glória a Deus. Mas por que, irmãos? Porque Deus precisou completar ele. Deus precisou moldar ele. Deus precisou mostrar que ele é Deus na vida dele. E esse mesmo menino, para Deus mostrar que Deus é Deus na vida dele, porque Deus não é homem que minta, não é filho do homem que minta, a irmã dele teve o mesmo sonho na pedreira. E essa semana ele sofreu um acidente na pedreira. Irmãos, mas pela honra e glória do Senhor, ninguém acredita. A primeira diagnóstico dele foi clavícula franca e traumatismo craniano. Agora você imagina uma mãe escutar, ter todos esses sonhos, porque eu tive há 2 anos atrás, ela teve há 20 dias atrás, e ela chegou nele e contou para ele. Ela teve 20 dias atrás, e você chegar no hospital e o médico falar, traumatismo craniano. Irmãos, eu me recordo assim que eu só escutava a palavra, é processo, é processo. Irmãos, eu falo assim que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso na vida dele, porque todo mundo que está aqui conhece o SUS sabe que é muito demorado. E ele sofreu um acidente 5 horas da tarde, 2 horas da manhã, ele já tinha feito ressonância na cabeça. Foi muito rápido, irmão, foi muito assim. Nós chegamos no hospital, fomos para Pouso Alegre, eu acompanhei ele acordou
ele ficou meio apagado, ele não recordava de nada, todos os médicos achando que ele tinha acontecido uma coisa que ele não recordava. De repente, umas 10 horas, ele já começou a contar o que tinha acontecido com ele. 2 horas ele veio embora andando, o Gão está aí que não deixa mentir. Ele saiu do hospital andando. E essa semana eu contei para ele, eu falei assim, você sabe por que você sofreu um acidente na pedreira? Porque Deus mostrou que Ele é Deus. Ele mostrou para você que era para ser o pior. Ele mostrou o que Ele é na tua vida. Porque podia assim, mas se não acontecesse nada, o que? Ia ser uma coisa em vão? Porque Deus está dando vários livramentos para ele. Mas você fala que isso é bênção, irmão. Sabe por que é bênção? Porque Deus mostrou quem Ele é, o que Ele pode fazer. Todo mundo que conhece meu menino sabe que o meu menino ele não anda devagarzinho. Todo mundo que conhece meu menino sabe que ele, com aquela moto dele, ele trabalha de motoboy. E quem conhece quem trabalha de motoboy sabe que corre muito. Todo mundo sabe assim que devagarzinho ele não anda. E mostrar o jeito que foi o acidente que contaram para nós. E ver ele saindo do hospital andando. Se não for Deus na vida dele, na vida, não tem o que fazer. Glória a Deus. E daí, quando o Gão me convidou para estar ministrando hoje, eu comecei a orar e falar assim, Senhor, o que eu vou ministrar? Porque eu gosto geralmente de acordar de madrugada e escrever bem na hora. Fala do pai do filho pródigo. Fala o tanto que ele orou, o tanto que ele buscou. Porque a maioria das pregações que você vai ouvir falar é o quê? O filho voltou para a casa do pai. O filho voltou a abençoar o pai. Mas e as lágrimas daquele homem? Ninguém falou? Ninguém falou? Fala muito de José. José, e sobre Jacó? Ele achou que o filho dele estava morto. Quantas lágrimas aquele homem derramou? E ele ainda, irmão, eu creio que ele ainda sofreu menos, que ele achou que o filho estava morto, né? Mas a alegria de encontrar o filho dele, ele não viu, será que ele ia suportar de ver o filho dele sendo vendido, de ver o filho dele sendo humilhado, de ver o filho dele numa prisão? Será que ele ia suportar isso? Aquela mulher cananeia, quando ela foi atrás de Jesus, ela não pediu por ela. Ela apenas falava, Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela é miseravelmente endemoniada. Por que a gente sempre pede pelos filhos? E será que algum filho pede pelas mães? Eles estão tão acostumados de ver só a gente pedindo, só a gente clamando. E quando você vai num asilo, o que mais tem? Aquela pessoa que não vê o filho não vai ver. E a gente chorando por eles. Irmãos, vamos pensar mais na nossa salvação. Não, você está mandando eu parar de pensar nos meus filhos? Não. Mas vamos pensar mais em nós, mais na nossa salvação. Porque quantas pessoas estão perdendo a salvação pelos filhos? Quantas pessoas que estão crendo na palavra do Senhor, porque estão orando pelos filhos, os filhos não estão voltando para a casa do Senhor, não está crendo mais, está desanimado? Quantas pessoas que às vezes não estão aqui na presença do Senhor, porque tem aquele o Senhor toca porque a gente mais ama, com medo de estar prejudicando o próprio filho. Mas a palavra do Senhor mesmo fala, que se você fazer a minha vontade, eu cuido dos teus. Glória a Deus. Você escuta assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí você tem medo? Daí quando Deus começa a lhe moldar, eu falo assim que eu gosto muito da passagem de Jeremias, lá no vaso lá. Mas Senhor, me quebra. Quando começa a quebrar, você fala assim, não. Não, pai. Tá doendo? Não, para com isso. Por que eu vou fazer isso? Senhor, eu quero pregar, mas eu quero... Daí a pessoa começa a te julgar, mas nem fala direito. Fala, pra que isso, Senhor? Eu não quero mais. Quantos estão desistindo por tão pouco? Nem lutou, irmão. A primeira cara feia que a gente faz o quê? Sai, bate a porta. E daí a gente pega os filhos da gente faz o quê? Faz o mesmo. Porque se a gente não cria raiz, como eles vão criar? Se eles não verem a gente buscando, eu vou ser mentir não. Eu tenho uma pessoa ali,
Que de vez em quando eu estou desanimada, ela vai lá. Mas não é você mesmo que fala que a gente tem que ir para a igreja? Eu falo assim que eu falo assim que é humilhação, né? Às vezes eu falo assim, hoje eu não vou não. Tomara que Deus tire seu serviço. Olha você, meu irmão, se ela fala pra mim. Ela começa assim, tomara que Deus tire esse serviço. Se eu estiver na televisão, ela fala assim, tomara que queime sua televisão. Eu vou falar com você, irmão. Eu falo assim, às vezes ela liga, eu tô primeiro que ela. Mas por que, irmãos? Porque ela precisou passar também. Ela tem a fase dela também. Ela foi de umas que falou, eu não vou pisar mais na igreja. Meus filhos são uma bênção, irmãos. Eles, quando vão na igreja, eles falam na cara da gente. Eu falo assim, que eu não sei se é mais dolorido quando eles falam, quando eles não falam. Aquela ali também, irmãos. Ela falou assim pra mim assim, a partir de hoje eu não vou ser mais crente. Sendo que crente até o diabo é. Eu falei assim, tá bom. E a partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom. E a partir de hoje eu vou... pode fazer o que você quiser. Mas só que você mora aqui em casa, você não pode sair. Então tá bom. Foi indo. Eu não sei se alguém conhece o testemunho dela. Daí eu orava, irmãos. Eu acordava de madrugada, eu jejuava, eu orava. Eu pedia, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, não recolhe a minha filha, porque ela... O Senhor toca em dois modos, né? Ou você vem por amor, ou você vem por dor. Eu sempre brinco. Qual você prefere? E ela preferiu a dor. Irmãos, eu lembro que eu cheguei nela e falei assim, quer saber uma coisa? Não é pra mim fazer campanha para você. É pra você fazer campanha. Ah, mas eu não vou fazer mais não. Você que sabe, é sua, é o seu Deus. Mas por que, irmão? Porque a luta era dela. E o que eu estava fazendo? Eu estava pegando a luta dela para mim. Eu estava sofrendo no lugar dela. Eu estava chorando no lugar dela. E a luta era minha? Não. Era ela e Deus, era o trabalhar dela e Deus. Era com Deus que eu tinha que resolver. Mas eu chorava, irmãos, e eu esperneava, e eu orava, e eu jejuava. Sabe o que ela fazia, irmão? Ela ia para a festa, ela enganava eu falava para ela não comer lanche, ela comia escondido. Quando eu ia ver, eu falava assim, você está fazendo não. Daí quando foi a vez dela? Você sabe quanto tempo? Eu fiquei 2 anos orando para o Senhor curar ela. Você sabe quanto tempo ela ficou, irmão? 1 mês. Daí foi quando Deus colocou no meu coração, não era você, era ela. E hoje, irmãos, quando eu vou conversar com meus filhos, eu falo assim, eu sei que Deus vai resolver, eu não tenho nada a ver com isso não vou pegar luta de ninguém não. Muitas pessoas estão passando luta por quê? Porque pega a prova que não é sua. Essa prova não é tua, porque você está pegando. Ai, mas eu tenho... Não. Irmãos, não é questão da gente amar, eu amo o próximo, o que eu puder fazer orar, eu faço, eu oro. Mas é trabalhar dele com Deus. E ele com Deus ali, que é o íntimo dos dois. Às vezes, irmão, se Deus tivesse dado a cura através de mim, ela não estaria aqui. Ela não estaria orando em espírito de verdade com o Senhor. Ela não estaria levantando de madrugada orando com o Senhor. Não tinha o íntimo dela com o Senhor. Agora ela conhece o verdadeiro Deus. Agora ela sabe quem que é Deus na vida dela. Então, irmãos, eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra. Deixa os filhos chorar um pouquinho. Não estou falando para vocês não chorar, irmãos. Chora, deixa eles um pouquinho. Fica ali no seu íntimo, no seu quarto, Senhor, eu tenho misericórdia. Mas quando ele me dá um conselho, porque eu não sei se alguém aqui tem um símbolo meu pé de oração, alguém tem? 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 Então quando ele for pedir para irmã, ele fala assim, o mesmo Deus meu é o teu. Se ele me escuta, ele te escuta. Amém? Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. Eu vou parar por aqui, irmãos. Não... Hoje eu não virei de paletó, porque eu vou me puxar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.